A gente abre a edição de hoje, ouvinte da Jovem Pan, contando o que aconteceu até agora a respeito do julgamento que envolve aí no Supremo Tribunal Federal a famosa denúncia da Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe contra Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas. Isso tudo relacionado aos atos de 8 de janeiro. Então, a partir de agora você vai acompanhar aqui a quantas anda exatamente essa situação, mas é claro que nós vamos trazer também na edição notícias de Curitiba e do Paraná. Pois bem, sobre o andamento dos trabalhos do Supremo, já cedinho, no começo da sessão, o que aconteceu foi o seguinte: o relator Alexandre de Moraes falou sobre os crimes que estão sendo imputados ali aos denunciados e a gente vai acompanhar um pouquinho do que o Moraes disse sobre isso. Presidente, trata-se aqui de denúncia oferecida em face de Jair Messias Bolsonaro pelos crimes de liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público, deterioração de patrimônio tombado, observadas ainda as regras do concurso de pessoas e concurso material. Além de denúncia oferecida em face de Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. Em relação a todos esses, a denúncia foi oferecida pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado, também sobre as regras do concurso de pessoas e concurso material. De acordo com a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, os fatos criminosos ou a descrição dos fatos criminosos, a descrição é a seguinte: diz a Procuradoria-Geral da República: a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. Jair Messias Bolsonaro, junto com Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto, continua a Procuradoria-Geral da República, integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas, formaram o núcleo crucial da organização criminosa, mesmo tendo havido adesão em momentos distintos. Deles partiram as principais decisões e ações de impacto social que serão narradas nessa denúncia. Mauro César Barbosa Cid, embora com menor autonomia decisória, também fazia parte desse núcleo, atuando como porta-voz de Jair Messias Bolsonaro e transmitindo orientações aos demais membros do grupo. Na sequência, a Procuradoria-Geral da República continua: a natureza estável e permanente da organização criminosa é evidente em sua ação progressiva e coordenada que se iniciou em julho de 2021 e se estendeu até janeiro de 2023. As práticas da organização caracterizaram-se por uma série de atos dolosos ordenados a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente eleito. A ação coordenada foi a estratégia adotada pelo grupo para perpetrar crimes contra as instituições democráticas, os quais não seriam viáveis por meio de um único ato violento. A complexidade da ruptura institucional demandou um iter criminis mais distendido, em que se incorporavam narrativas contrárias às instituições democráticas.
O ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhou a sessão na primeira turma do STF na manhã de hoje. Ao chegar em Brasília, ele conversou com jornalistas e mais uma vez afirmou que a denúncia não tem fundamento e não há elementos que comprovem a sua participação em uma suposta trama golpista. Zero. Eu conversei no dia 2 de novembro com vocês, falei que devíamos continuar buscando a normalidade, sem invadir prédio público, está lá, aberto ao povo. Dia 30 de dezembro fiz uma live falando que o mundo não vai acabar dia 1º, calma, tranquilidade, vamos continuar dentro das 4 linhas. Em dezembro, nomeei os comandantes militares que o Lula pediu para nomear, né? O ministro da Defesa me procurou para ajudar na transição dentro das Forças Armadas, foi aberto todas as portas para ele. O que o senhor espera hoje, presidente? A gente sempre espera a justiça. Como o senhor está se sentindo? Tô bem, tá? Sempre espera a justiça. Não tem nada se fundamenta nas acusações feitas de forma parcial pela Polícia Federal. Bom, então é o seguinte, né? Além de conversar com jornalistas ali, o ex-presidente voltou a questionar o local do julgamento, se referindo ali à primeira turma, porque tem na conta, né? Que com a composição atual já estaria derrotado. Ele e seus aliados entendem que já perderam, né? Esse processo no sentido de o aceite ou não da denúncia, os crimes todos que a gente ouviu já no começo desse resumão aqui para você, desse apanhadão do que aconteceu até agora em relação ao julgamento, o Alexandre de Moraes explicar. Então, Bolsonaro falou sobre os pedidos que foram feitos pelos advogados dele para que Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes não participassem desse julgamento. A gente vai acompanhar. Olha só, os advogados vão levantar a tese de novo sobre foro. Onde o Lula foi julgado? Primeira instância. Há poucas semanas mudou-se o entendimento de foro para exatamente eu ficar na primeira turma, depois questionar a questão de plenário. E teria que ser, se fosse o pleno, seria plenário. Estou mantendo ainda a primeira turma. E outros casos também, a Débora, a do batom, né? É para ser julgada aqui ou primeira instância? Ela, inclusive, segundo o Poder 360 que eu vi agora, seria juizado especial. Nada além disso. Nessa formação atual dos ministros da Corte, o senhor conta com uma unanimidade contrária? Então, eu vou esperar o placar sair, entende? Esperar o placar sair. Agora, o meu advogado, o do Braga Neto, que eu não converso com ele, né? Que eu não posso conversar, vejo o acompanhamento da imprensa, são advogados experientes, conhecem com profundidade toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso vai ser levantado, inclusive estou com delações. A Lava Jato tem quase 200 delações, a minha teve uma, completamente irregular do começo ao fim. Um vai e vem do delator, que estava ali pressionado de prender a esposa e a filha dele. Ou não é? Vocês viram as imagens. Os advogados pediram. Delação premiada tem um início, né? Que você qualifica ali o delator até o final. Os advogados pediram os vídeos das delações. Não chegaram pra gente ainda. Nos deram 15 dias para defender de um processo de mais de 100 mil páginas. Mais uma quantidade grande também de vídeos e áudios. Agora, não deram a integridade do que foi usado como prova. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, fazem parte do núcleo 1 da denúncia da PGR o deputado federal Alexandre Ramagem, o almirante e ex-comandante da Marinha Almir Ganier Santos, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o general da Reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o tenente-coronel e o ex-ajudante de ordens da Presidência da República, Mauro Cid, o general e ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o general da Reserva e ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. Eu lembro aqui que Mauro Cid é o delator desse caso. No início da sessão, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou seus argumentos e chamou a atenção para a gravidade do suposto plano golpista e alertou para os riscos que ele trouxe à democracia brasileira. O procurador também destacou as provas consideradas pela acusação como as mais contundentes dentro da denúncia, como, por exemplo, a minuta golpista e o rascunho de discurso que seria lido por Bolsonaro após a deposição do presidente Lula. Paulo Gonet relatou a tentativa de deslegitimar a justiça eleitoral como uma escalada de ataques às urnas eletrônicas. Vamos ouvir. A escalada ganhou um impulso mais notável
quando Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se elegível e o cenário das pesquisas eleitorais se mostrou a ele inclinado. Foram então postos em prática planos articulados para a manutenção, a todo custo, do poder do então presidente da República. A organização criminosa documentou o seu projeto e, durante as investigações, foram encontrados manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens, reveladores da marcha da ruptura da ordem democrática, objeto dos esforços da organização. Para criar condições favoráveis ao seu propósito, o grupo registrou a ideia de, aspas, estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações, fecham-se aspas, e de replicar essa narrativa, entre aspas, novamente e constantemente, a fim de minar a credibilidade do provável resultado eleitoral desfavorável. A organização criminosa também minudenciou, em texto, o propósito de descumprir decisões judiciais. De acordo com o projeto traçado, seriam presos agentes públicos que executassem as ordens judiciais que houvessem sido desautorizadas pelo Executivo, tornando nítido o ataque ao livre exercício dos poderes constituídos. A documentação encontrada nas ações policiais permite situar a data de 29 de julho de 2021 como aquela em que Jair Bolsonaro deu curso prático ao plano de insurreição. Nesse dia, realizou transmissão ao vivo das dependências do Palácio do Planalto pela internet, em que retomou críticas já provadas insubsistentes ao sistema eletrônico de votação. A partir daí, os pronunciamentos públicos progrediram em agressividade aos poderes constituídos e aos seus membros, com um incremento de notícias falseadas. O que se desejava era provocar sentimento de indignação e revolta nos apoiadores do então presidente. Buscava se tornar aceitável e até esperável o recurso à força contra um resultado eleitoral de derrota. Alguns fatos foram especialmente marcantes na trajetória desses confrontos. Durante festejos cívicos de 7 de setembro de 2021, em São Paulo, o presidente, com palavras viperinas, deu a conhecer o seu propósito de não mais se submeter às deliberações provenientes da Suprema Corte. Replicou a tática que inspirara a entrevista dada por ele no dia 3 de agosto e outra live no dia seguinte. Com a proximidade das eleições, o foco da organização se voltou para as urnas eletrônicas. Passou-se a buscar qualquer subterfúgio para lançar o sistema eletrônico de votação e apuração de votos ao descrédito popular. Não obstante evidências reiteradas sobre a segurança do modelo, havia a obstinação por aproveitar qualquer pretexto para renegá-lo. A organização criminosa esbanjava acusações falsas, mirabolantes e manipuladoras nas redes sociais e meios de comunicação. Bom, além disso, o Procurador-Geral da República, que você acabou de ouvir, falou sobre diferentes episódios entre 2021 e 2022, ouvinte, que, segundo investigações da Polícia Federal e a denúncia da Procuradoria-Geral da República, se conectam, para resultar, portanto, nas ações do 8 de janeiro. Então, você já acompanhou ali a abertura dos trabalhos, onde Alexandre de Moraes falou, Bolsonaro em Brasília, no aeroporto, conversando com jornalistas, e agora é exatamente um resumo da fala de quem está levando essa acusação ao Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, apresentando para que o Supremo decida se vai prosseguir ou não. O Procurador-Geral, então, fez uma retomada, da tese em relação dos atos do 8 de janeiro, da tentativa de golpe, e chegou a dizer o seguinte, você que está na audiência aqui, o 8 de janeiro seria o ato final do movimento golpista. A gente vai acompanhar mais um trechinho para que você compreenda tudo o que se passou até agora. Mesmo antes, porém, desse ato final do 8 de janeiro, outros acontecimentos compuseram a trajetória dos crimes contra as instituições democráticas, esmiuçados na denúncia. A organização criminosa preparou material sabidamente inverídico sobre as urnas eletrônicas para divulgação em live realizada em 4 de novembro de 2022.
postergou a divulgação do relatório de fiscalização das Forças Armadas, que atestava a rigidez do processo eleitoral. E quando o relatório foi finalmente dado ao conhecimento geral, providenciou que o Ministério da Defesa lançasse imediatamente nota oficial buscando minimizar as conclusões do documento. Ordenou a emissão de nota oficial a favor da liberdade de expressão em 11 de novembro de 2022, visando a dar aos apoiadores do golpe a aparência de que as Forças Armadas acolhiam e incentivavam os acampamentos espalhados pelo país. Nesses acampamentos, pedia-se insistentemente uma intervenção militar ou intervenção federal, eufemismos para a ruptura pela força do regime constitucional, vale dizer, golpe. O intuito era o de manter a militância apaixonada e disposta a aceitar soluções de violência contra a ordem constitucional. Os meses de novembro e dezembro de 2022, após o resultado das eleições, foram perturbadores. Fatos atordoantes que se seguiram ao resultado das eleições foram descobertos durante a proficiente investigação da Polícia Federal. Em novembro de 2022, oficiais do Exército, auxiliares de comandantes de regiões e de setores estratégicos, vinculados às forças especiais da arma, chamados Kids Pretos, se reuniram para estabelecer forma de atrair a alta cúpula do Exército ao golpe a que estavam dando curso. Houve, então, pressões iníquas por meio de cartas e agitações entre colegas para que o comandante do Exército e o alto comando impedisse que Lula da Silva assumisse o cargo para o qual fora eleito. De novo, o objetivo era manter o presidente Bolsonaro no poder. O grupo contava com influenciadores digitais, atacando em ambientes virtuais de impacto nos meios castrenses os oficiais generais que se opunham à quebra da legalidade. Está denunciado um general de excepcional prestígio na arma, que comandava batalhão de Kids Pretos e que aceitou executar ato formal de rebeldia contra a ordem constitucional que o presidente assinasse. Outro ponto destacado pelo procurador-geral na sustentação oral foi o suposto plano para matar o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, além do ministro Alexandre de Moraes, o que ele classificou como um plano assombroso. A execução de atos de essência golpista criminosa também se estampa em outro conjunto de episódios assombrosos, desvendados no inquérito policial. As investigações revelaram aterradora operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente da República e do vice-presidente da República eleitos, bem como de ministro do Supremo Tribunal. Os membros da organização criminosa estruturaram, no Palácio do Planalto, ataques às instituições com vistas à derrocada do sistema de funcionamento dos poderes e da ordem democrática, seguindo o plano que recebeu o sinistro nome Punhal Verde-Amarelo. O plano se desdobrou em minuciosas, requintadas e perniciosas etapas. Tinha no Supremo Tribunal Federal o alvo a ser neutralizado e cogitava da eliminação do presidente da República eleito. Outros planos encontrados na posse dos denunciados se somaram a este. Nele se buscava o controle total sobre os três poderes. Nele se dispunha sobre um gabinete central que haveria de servir ao intuito de organizar a nova ordem em vias de ser implantada. Um deles se encerrava com esta expressiva frase: Lula não sobe a rampa. Bom, ainda no começo da sessão, o presidente da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin, ele explicou como é que seria, então, o passo a passo do julgamento de hoje. Lembrando que se trata, então, de um julgamento, ouvinte, para compreender se o Supremo vai aceitar ou não a denúncia contra Jair Bolsonaro e os outros 7 acusados deste núcleo. Então, após a leitura do relatório do Alexandre de Moraes e a defesa que foi feita, em torno dos seus argumentos por parte do procurador
Procurador-Geral da República, você acabou de acompanhar aqui um resumão disso tudo, foi aberto um espaço para que os advogados de defesa, ou seja, os advogados de Bolsonaro, de outros nomes que fazem parte desse núcleo alvo, né, desse julgamento inicial sobre o aceite, tiveram 15 minutos cada um, então, para apresentar ali o seu ponto de vista sobre o que vem acontecendo. A ordem das defesas, ela foi organizada conforme a ordem alfabética das pessoas que fazem parte da denúncia. Então, quem foi o primeiro a falar foi o advogado Alexandre Ramagem, foi Paulo Renato Pinto, e nessa sustentação oral, ele desqualificou ali as provas que foram obtidas na investigação e que sustentam a denúncia, dizendo que são completamente esvaziadas e basicamente falando ali que não tem nem pé nem cabeça essas pessoas estarem sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal do ponto de vista dele. Vamos acompanhar. Em relação a essa primeira imputação, a suposta atuação do denunciado Alexandre Ramagem na construção de uma mensagem atentatória à credibilidade do sistema eletrônico de votação, a denúncia, com base no relatório apresentado pela autoridade policial, apresenta 3 indícios. São 3 indícios apenas. 3 arquivos de texto, 2 arquivos DocX e um arquivo do tipo notas, do tipo que se há nesses programas Note de celular, para anotação de lembretes, ideias, compromissos, enfim. Essas 3 mensagens, esses 3 arquivos de texto, segundo a denúncia, teriam sido repassados ao então presidente da República, e esses 3 arquivos de texto demonstrariam que Alexandre Ramagem teria efetivamente atuado na construção dessa mensagem deletéria ao sistema eletrônico de votação. Pois bem, a primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências é que Alexandre Ramagem Rodrigues esteve à frente da ABIN durante julho de 2019 até março de 2022, quando se afastou do cargo para a disputa das eleições gerais que se realizariam naquele ano. Durante 2 anos e 8 meses, Alexandre Ramagem esteve à frente da Agência Brasileira de Inteligência. E a Polícia Federal fez, a partir da busca e apreensão desse equipamento, fez longa perícia em computadores, telefones, em gadgets utilizados por Alexandre Ramagem durante a sua gestão na ABIN. Durante 2 anos e 8 meses de gestão. E o que a autoridade policial apresentou em seu relatório foram esses 3 arquivos de texto. 3 arquivos de texto. Com todas as linhas devidas, sim, são indícios extremamente tímidos, singelos, da prática de um crime muito grave, da efetiva atuação do denunciado na construção de uma mensagem deletéria às urnas eletrônicas, porque tudo que há na denúncia, com base naquilo que foi colhido pela autoridade policial, são 3 arquivos de texto, e nada mais. E esses 3 arquivos de texto não trazem, e isso eu gostaria muito de realçar esse ponto, não trazem algo novo, algo inédito, algo criativo, porque, notem, excelências, estamos falando aqui da construção da mensagem. A inicial acusatória não imputou ao Alexandre Ramagem a atitude de requentar uma mensagem ou de repetir aquilo que já vinha sendo dito. Não. Imputou ao Alexandre Ramagem a construção de uma mensagem, a criação, a inovação. E esses 3 arquivos de texto citados na denúncia e expostos no relatório apresentado pela autoridade policial não trazem, em momento algum, argumentos novos, criativos, inovadores, inéditos, fundamentos, talvez construídos com base na utilização do Serviço Brasileiro de Inteligência, nada. Traz mais do mesmo. O advogado Demóstenes Torres, que atua na defesa do almirante Almir Ganier Santos, voltou a questionar o fato de o julgamento ser na primeira turma do STF e não no plenário. Vamos ouvir. Primeiramente, gostaria de concordar com veemência com o que disse o Procurador-Geral da República a respeito da relevância dessa matéria. Nas páginas 6 e 7 da sua denúncia, ele diz o seguinte: essa denúncia retrata acontecimentos de máxima relevância que impende sejam expostos ao mais alto tribunal do país. Então, se a defesa e a acusação concordam que a matéria é da mais alta relevância,
Se muitos estão dizendo que é o julgamento mais importante da história do Supremo Tribunal Federal, e o regimento interno da Casa prevê que, quando em razão da relevância da questão jurídica convier pronunciamento do plenário, será afetada essa matéria ao plenário. Daí porque nós estamos insistindo naquela preliminar que nós apresentamos para que a matéria seja remetida ao plenário da Casa, e acredito que sem oposição, pelo que disse de Sua Excelência o Procurador-Geral da República. Bom, sobre a acusação de organização criminosa armada e tentativa de golpe, Demóstenes Torres minimizou os argumentos da denúncia. Segundo o Procurador-Geral da República, na página 258 da acusação, embora na trama tenha-se imaginado utilização de fogos, armamentos, etc., no dia, os manifestantes, ou golpistas, como queiram, eles estavam armados, isso está na página 258 da denúncia, com pau, estilingue e ripas de prego, o que me parece insuficiente para caracterizar organização criminosa armada. A organização, segundo Sua Excelência, o Procurador-Geral de Justiça, ela foi constituída no dia 29 de setembro de 2021, quando o então presidente Jair Bolsonaro teria feito uma live de dentro do Palácio do Planalto, dando curso prático ao plano de insurreição. Então, segundo Sua Excelência, teria começado ali. E isso durou até o dia 8 de janeiro de 2023, que é a data da manifestação popular ou da insurreição. Agora, vejam, senhores, então, essa organização começou no dia 27 de julho de 2021, 29 de julho de 2021. E o almirante Almir Garnier só foi inserido nessa organização no dia 11 de novembro de 2022, 1 ano e 4 meses depois, quando ele assinou, segundo a Procuradoria-Geral de Justiça, por ordem de Jair Bolsonaro, uma nota oficial a favor da liberdade de expressão, em conjunto com o comandante do Exército da Aeronáutica, publicada na página oficial da Força Aérea Brasileira. Eu pergunto, se os três assinaram, por que só o almirante Garnier aderiu ao plano golpista? E os outros dois? Por que os outros dois que participaram, assinaram, discutiram a nota, eles não foram inseridos na denúncia? Freire Gomes diz o porquê. Porque não foi feita a nota, Freire Gomes é arrolado como testemunha de acusação. Foi publicada não a mando de Jair Bolsonaro, porque tinha um propósito pacificador. O advogado Elmar Novak, da defesa de Anderson Torres, ressaltou a gravidade dos atos de 8 de janeiro e a celeridade com que o Supremo Tribunal Federal agiu nesse caso. Porém, ressaltou que essa ocorrência não deve balizar o julgamento da denúncia. Ele voltou a pedir que a denúncia contra Anderson Torres seja enviada para a primeira instância. Os atos de 8 de janeiro, certamente, serão uma mancha na história recente do Brasil. O STF agiu rapidamente e com a energia necessária para combater aqueles atos gravosos. Passado, porém, aquele calor do momento, é necessário serenidade para que se evite, com a justificativa de proteger o Estado Democrático de Direito, venhamos a solapar uma de suas bases mais importantes, o devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal vem cumprindo fielmente com a sua missão de guardião da Constituição. E o que se espera da mais alta corte do país é que ela haja sempre com isenção.
que jamais permita que discussões políticas partidárias ou ideológicos contaminem as suas decisões. Essa imparcialidade é fundamental para o Brasil. E neste caso simbólico que aqui trazemos, em sua exordial acusatória, o Ministério Público Federal imputa a Anderson Torres o fato de fazer parte de uma macabra trama golpista. O que nós vamos demonstrar aqui, tecnicamente, é que, em relação a Anderson Torres, a denúncia é inepta e permeada de falsas ilações. E antes de adentrar no mérito da denúncia, eu falo rapidamente aqui sobre a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar pessoas sem prerrogativa de foro. É necessário que haja evidente conexão com pessoas com foro aqui investigadas. Neste caso, a denúncia não teve êxito em demonstrar essa conexão entre os atos de Anderson Torres com a conduta daqueles que têm foro, portanto, processados e julgados nesse Supremo Tribunal Federal. Portanto, preliminarmente, o que se pede é que, em relação a Anderson Torres, os autos sejam encaminhados a uma das varas criminais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Bom, na sequência foi o advogado do general Augusto Heleno, Matheus Milanês, quem falou, e ele voltou a criticar a falta de tempo para a defesa analisar a denúncia e os acessos que, segundo ele, são restritos para os advogados. Eles não conseguem, pelo que eles dizem, ter ali, né, todas as provas que foram colhidas para preparar a defesa. E o advogado foi ainda mais crítico, ouvinte. Ele disse o seguinte: bom, a gente está aqui fazendo, né, essa defesa para que as pessoas tenham um julgamento justo em relação ao que se passou, caso haja o que tem de acontecer, a questão do aceite da denúncia, mas ele fala, mas foi fatiada essa denúncia, e isso na avaliação do advogado general Augusto Heleno, né, não estaria configurado da forma correta. A gente vai acompanhar o que ele disse. E minha sustentação será breve. Pautarei em 3 pontos principais. Primeiro, sobre a impossibilidade de divisão deste processo. O segundo, sobre a necessidade do acesso à íntegra das provas e não aos informes de polícia judicial. E terceiro, sobre a inépcia e falta da justa causa para com o senhor Augusto Heleno. Inicialmente, começo apontando que esta defesa técnica não desconhece o entendimento da Casa de que é possível sim o fatiamento em caso de ações penais públicas, sendo que o Código de Processo Penal versa sobre queixas-crime, ou seja, ações penais privadas. Entretanto, excelências, nesse caso nós temos um ponto crucial. Os fatos são exatamente os mesmos. As denúncias apresentadas pela ilustre Procuradoria-Geral da República são as mesmas, alterando-se quem? Os denunciados, com base nos núcleos que a própria Procuradoria da República aponta. Então, qual é o problema que nós podemos ter permitindo o fatiamento? Nós podemos ter que no processo A, tal fato fique provado, e no processo B, fique provado que tal fato não existiu. Então, vejamos, um indivíduo há de ser condenado num processo por um fato que existiu, ministra Carmen Lúcia, e num outro processo, ministro Flávio Dino, um sujeito seja absolvido porque tal fato não ficou comprovado que não existiu. Nós teremos sentenças antagônicas e discordantes sobre o mesmo conjunto fático. Lembrando que a denúncia é a mesma, mudando somente os denunciados. O meu segundo ponto é sobre a necessidade imprescindível de acesso à íntegra das provas, não aos informes de polícia judicial. Vejamos rapidamente pela PET 12.100 que há pelo menos 13 termos de apreensão com inúmeros pendrives, telefones, documentos, agendas, o que quiser chamar. Vejamos que desses documentos, o que nós temos nos autos? O que são trazidos aos autos para apreciação, tanto da ilustre Procuradoria-Geral da República quanto pelas defesas? Informes de polícia judicial. Com todas as mais forçosas vênias, mas informes de polícia judiciária são análises subjetivas da autoridade policial sobre a prova. Com as mais forçosas vênias, mas a formação do opinião delicti se baseia na prova. Onde está a prova? Cadê a íntegra da suposta agenda? Porque o que foram colacionadas foram páginas da agenda. Vejamos que elas não estão numeradas. Está na ordem, excelência? Não tenho como dizer. Estas páginas estavam na agenda, ministro Flávio Dino? Não tenho como dizer. Ah, mas o senhor está levantando que a Polícia Federal está forjando provas. Não, não, não. Eu estou querendo que a defesa tenha acesso para validar os informes de polícia judicial. A garantia da escorreito processo penal também faz parte da defesa.
A defesa tem que ter acesso a estes elementos de prova bruta. A defesa tem que ter acesso às mídias, às folhas, às digitalizações. Como há de se defender com base na opinião da autoridade policial? A forma da opinião delicti da Procuradoria-Geral da República foi feita em cima da opinião, com todas as vênias, da autoridade policial. Ou seja, não há como se defender com base em informes de polícia judiciária. E, por fim, excelências, eu trago aqui a questão da necessidade de rejeição da denúncia com relação ao senhor Augusto Heleno por sua inépcia e falta de justa causa. Bom, então é o seguinte, a gente já acompanhou aqui a notícia do dia com você que está na audiência da Jovem Pan News até agora, os fatos e o que aconteceu, né? Para que a gente tenha a compreensão ali do que se dá em torno da notícia do dia. Que bom que a rádio tem esse espaço, porque a gente possa levar a informação de uma forma tão completa, para que você consiga ir do seu carro, no seu dia a dia, entender, né, o que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal já retomou esse julgamento, essas discussões aí para avaliar a questão seguem em debate, né, dentro das questões processuais e que elas acontecem agora. É o julgamento se aceita ou não denúncia contra Jair Bolsonaro, aliados, pessoas próximas pela tentativa de golpe. A gente vai fazer um rápido intervalo, você pode inclusive entrar no YouTube e deixar a sua avaliação. Aproveita que a gente tem esse espaço, né? A notícia do dia, você acha que os atos de 8 de janeiro foram uma tentativa de golpe? Eu e a Camila, nós convidamos aqui os ouvintes do Paraná para que deixem ali também a sua percepção a respeito desse tema. Já votou, Camila, na enquete agora? Já votei. Eu também já votei. Então deixa lá, quero mandar um abraço pro Wagner, tá deixando lá o comentário dele, a Vilma, o Anderson no nosso chat. Tem ainda o 41984-18171. Você fica por aí, a gente vai pro intervalo. Na volta, a gente vai continuar resumindo para você o que está se passando no Brasil no dia de hoje. É importante que você fique conosco. 3h42, até já. Nós estamos ao longo da tarde de hoje fazendo aqui um resumo para você da notícia do dia, que segue inclusive em andamento com outras atualizações, né? A gente tem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal nesse momento julgando Jair Bolsonaro e mais 7 nomes, né, que se tornam aí réus por um apontamento de golpe, de tentativa de golpe, de uma trama golpista ligada a 8 de janeiro. Os ministros estão, portanto, nesse momento debatendo questões processuais. Argumentos postos. Antes do intervalo, a gente estava trazendo a visão dos advogados desses nomes que fazem parte desse bloco, né, que tem ali a avaliação do aceite junto ao Supremo Tribunal Federal. E aí era por ordem alfabética que eles organizaram. Depois, né, da fala do presidente da turma, também do relator do caso, abriu um espaço após a Procuradoria-Geral da República para que os advogados dessas pessoas pudessem dizer então o que pensam sobre isso. E conforme nós prometemos, a gente vai ouvir agora o que disse o advogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi. O presidente Jair Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país. Uma investigação que perdurou por anos, que começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021, em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, Coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses essa investigação da quebra, com vários objetos diferentes. Num primeiro momento, verificava-se a live, numa investigação determinada pelo TSE. No segundo momento, investigava-se o cartão corporativo, os gastos do presidente e da então primeira-dama. Depois investigou-se até uma questão de emendas, para se chegar numa questão de vacinas. Portanto, não havia um objeto específico. E por que eu estou tratando disso, senhor presidente? Porque o inquérito das vacinas é a gênese de todo este caso, onde ocorreu a prisão e depois a colaboração do Coronel Cid. E o que se achou, senhor presidente, depois de tudo isso? Que foram determinadas buscas e apreensões, foi feita a quebra de nuvens, o presidente foi investigado, buscas e apreensões. O que se achou com o presidente? Absolutamente nada. E com todo o respeito e com toda a vênia, ilustre Procurador-Geral da República, eu contesto essa questão do documento achado no do Partido Liberal. Há, inclusive, no meu colega Paulo Bueno, uma ata notarial de que ele enviou para o presidente da República aquele documento. Então, esse documento não foi achado. Com o presidente não se achou absolutamente nada.
A partir daí, restava a versão do delator com uma minuta que estava no seu telefone tratando de uma questão de estado de sítio e mais absolutamente nada. Então, vem a denúncia. E a denúncia é feita, efetivamente, com duas novidades. Porque, com o estado de sítio, e baseado na palavra exclusiva do delator, seria difícil a propositura de uma ação penal. Então, traz-se uma narrativa que vem, efetivamente, do começo de atos de pronunciamentos do presidente da República, pronunciamentos públicos, e depois o 8 de janeiro. Sobre esse primeiro momento, senhor presidente, eu me permito até fazer uma digressão sobre o mérito antes de tratar das preliminares, mas é importante dizer que sobre esse primeiro momento, nós temos efetivamente uma acusação do Procurador-Geral da República de 2 artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe, e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só, estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução por pronunciamentos e lives, quando os 2 tipos penais têm elementares do tipo a violência ou a grave ameaça? Não existia violência nem grave ameaça. Então é impossível falar dessa execução. Como eu disse, é porque não existia nenhum elemento, então começa uma narrativa a respeito de pronunciamentos públicos. Para terminar no 8 de janeiro, que nem a Polícia Federal, que utilizou, como lembrou meu colega, mais de 90 vezes a expressão possivelmente, que não havia certeza, nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. O advogado voltou a refutar qualquer participação de Jair Bolsonaro na trama golpista. A denúncia, quando veio, o ilustre Procurador-Geral da República liberou 8 PETs no dia da apresentação da denúncia. Ele foi intimado, meu cliente, um dia depois. O segundo dia já era prazo. 8 petições, 45 mil documentos. Que até agora, senhor presidente, por Deus que está no céu, eu não sei dizer o que tem esses documentos relacionados com a ação penal. Essas 8 petições, eu não consegui verificar sequer relação, são 45 mil documentos. Na verdade, é um quebra-cabeça que foi, na verdade, exposto à defesa. E aí, na sequência, senhor presidente, eu queria tratar de uma preliminar que já meu colega que me antecedeu na tribuna fala da relevância do caso. Não é só a questão da relevância do caso, é a questão da competência. A minha questão principal é que o Supremo Tribunal Federal, na portaria do ministro Barroso, que encaminhou para as turmas das ações originárias, ele faz um destaque a respeito da questão do presidente da República. Então, o presidente da República, se crime houvesse contra o presidente da República, seria julgado pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. Ora, se o Supremo Tribunal Federal entendeu agora, num julgamento que foi concluído recentemente, após a apresentação da denúncia, que a competência se prorroga e que os detentores de foro, ainda que deixem suas respectivas funções, passem a ocupar, saiam da prerrogativa de foro e o delito será julgado pelo Supremo, prorrogando a competência que detivera aqui no momento que ocupava o cargo. Qual era a competência? Era do pleno, porque ele era presidente da República e chegou a ser investigado como presidente da República. Muito bem. Mas com base nisso, senhor presidente, o que nós temos nessa denúncia? A prova da defesa, substancialmente, é uma prova negativa. É uma prova negativa. Não fez, não participou, não aderiu, não autorizou. É uma prova negativa. Então, seria muito importante, e eu reconheço, ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência despachou comigo no Salão Branco, e é verdade o que Vossa Excelência coloca,
que todos os elementos da denúncia, citados na denúncia e no relatório da Polícia Federal, estão nos autos. A conversa de Mauro Cid, citada na denúncia, está realmente nos autos. Nós tivemos acesso quando é escrito por escrito, quando é por áudio, por áudio. O que não está na denúncia é a completude da mídia. Como disse o meu colega que me antecedeu. Então, senhores ministros, a pergunta é o seguinte: se eu não tenho a mídia completa, nesse momento de preliminares, não seria o caso de a defesa poder suscitar, se fosse o caso, a cadeia de custódia da prova? Então tá aí, você acompanhou, né, uns trechos de declarações do advogado Jair Bolsonaro, um advogado bastante experiente, inclusive, muito conhecido aí, né, no trâmite do meio político, já representou nomes da Operação Lava Jato, nomes na Castelo de Areia, enfim, grandes episódios ali, né, em que o judiciário esteve envolvido, passando um pente fino no que se passou na sociedade brasileira. O advogado Celso Villard teve ali um papel importante de representação. É um advogado reconhecido de fato e veio ali, portanto, refutando a participação de Bolsonaro dentro desse contexto, refutando a tese política, né, de que existiria uma trama de golpe e dizendo na sua defesa, de forma técnica, que o ex-presidente, sim, é um perseguido político dentro deste processo. A gente está fazendo aqui desde o início desse programa, para você que está chegando agora, um grande resumo do que aconteceu desde as 9 horas da manhã de hoje, em torno da notícia do dia, que é exatamente, né, a discussão que toma conta do país. Você deve ter já discutido aí de um bom sentido, né, não sempre discutindo no embate, com algum amigo, um parente, visto nas suas redes sociais, né, a mobilização em torno desse tema. E a Jovem Pan News está trazendo para você agora, de fato, ali, né, um resumo ali, um apanhado do que se passou até o momento. Ainda dá tempo, antes do intervalo, da gente ouvir um trechinho do advogado Andrew Fernandes, que atua na defesa do general Paulo Sérgio Nogueira. E qual é a acusação, a grave acusação, que pesa contra o ministro Paulo Sérgio? Diz a denúncia que o general Paulo Sérgio integrava uma organização criminosa, que o general Paulo Sérgio teria atuado para dar um golpe de Estado, para abolir violentamente, ministro Fux, abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito. E para simplificar, qual é a controvérsia que trago da tribuna, dentre tantas, mas a principal controvérsia que trago para essa tribuna, para deliberação desta distinta Casa de Justiça? Existe nos autos justa causa com relação especificamente ao general Paulo Sérgio? Existe lastro probatório, ainda como advertiu o ministro Dino na sessão de hoje, ainda que seja mínimo, mas existe esse lastro probatório que concede, que confere plausibilidade à acusação com relação especificamente ao general Paulo Sérgio? E como esta corte, tem um recente julgado do eminente ministro relator, tem um recente julgado agora em 2024, relatoria do eminente ministro Fachin, da segunda turma, mas como esta corte entende a justa causa? Nós sabemos, a gente não ignora que agora não é o momento do exame profundo, mas tem que ter elemento, ainda que mínimo tem que ter. Camila Andrade, tem uns minutinhos aí antes do break, ainda a gente vai retomar esse assunto, mas quais são as suas primeiras impressões do que vem se passando lá no Supremo Tribunal Federal? Tem uma grande surpresa, né, Rafa? A gente percebe ali os argumentos da defesa, aqueles que ao longo desses últimos dias já tinham sido pontuados, inclusive declarados em entrevistas, e a gente percebe também um andamento ali por parte do Supremo Tribunal Federal dentro daquilo que era esperado. Então eles aceitam essa denúncia e eles dão prosseguimento a esse julgamento. Bom, o que sustenta a Procuradoria-Geral da República e também toda essa investigação da Polícia Federal? É que o 8 de janeiro, na verdade, é só o ponto alto, é o que se culmina depois de todo um plano que começa lá em 2021. Tem até uma data de julho que é dita ali pelo PGR, justamente porque eles entendem que você desqualificar
por exemplo, as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral brasileiro, você incitar a população contra o Supremo Tribunal Federal, tudo isso era necessário para a construção realmente de um ambiente que favorecesse a execução desse plano. Então, segundo eles, tudo teria sido feito de caso pensado. E é justamente a junção de todas essas peças que, de novo, segundo a PGR, a investigação da Polícia Federal, é que fazem com que muitos dos argumentos das defesas sejam desqualificados. Porque, por exemplo, a suspeição de Moraes porque ele seria uma vítima dentro do que seria a trama golpista. É um argumento válido, sem dúvida, qualquer jurista entende a complexidade desse caso. Mas se o entendimento da PGR e da Polícia Federal é que justamente a desqualificação do sistema eleitoral e também judiciário brasileiro, principalmente os ataques que foram feitos ao Supremo Tribunal Federal, é para poder incitar a população contra esses ministros e torná-los parte desse processo da trama golpista, nesse caso como vítimas, se eles fizessem esses ataques a todos os ministros, e nesse caso em específico, até por ser o relator de todas essas investigações, o Alexandre de Moraes foi o principal alvo, mas não o único. Também o atual presidente do STF foi alvo em alguns momentos, outros ministros foram alvo ao longo desses últimos anos. O entendimento é que você não poderia ter um julgamento no Supremo Tribunal Federal, porque não teria nenhum ministro que poderia fazer esse julgamento. Várias outras questões ali acabaram sendo discutidas de uma forma muito complexa a partir da interpretação, mas juntando todas essas peças ao longo de anos, então, de investigação. Já a defesa, ela, claro, tenta alegar principalmente que não teve acesso a esses detalhes, esse calhamaço de documentos que resultou dessa investigação. Mas o que foi dito e é repetido agora que a gente está aí nessa reta final, caminhando realmente para o andamento, pelo próprio Alexandre de Moraes, é que a fase de instrução processual é que vai dar a oportunidade para as defesas analisarem todos os autos, as provas e construírem as suas defesas. E nesse exato momento, o principal argumento diante da desqualificação de todas as teses aí da defesa, o que é mais utilizado pelos advogados é que Cid mente. Então agora, Rafa, a gente vai ver realmente uma nova construção de estratégia por parte de todos esses advogados, considerando que sim, esse julgamento deve ter andamento dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que deve haver celeridade, como de fato a gente já viu aí até esse momento, uma celeridade que inclusive também é muito destacada por Bolsonaro e pelos advogados de defesa desse primeiro núcleo, que é considerado o central, o que mais tem responsabilidade em orquestrar o que seria essa trama golpista, mas também não deve ser aí a única estratégia, A gente vai ter que acompanhar agora quais serão os próximos passos, mas a gente pode ter uma noção já do que vai acontecer. Muito bem, 4h02, sem tempo para mais nada, a gente vai para um rápido intervalo. Agora, você quer ficar bem informado de verdade aqui em Curitiba, região, segue com a gente. É um rápido intervalo e na volta tem atualizações da Assembleia Legislativa, além, é claro, das últimas informações aí desse julgamento envolvendo Jair Bolsonaro e aliados no Supremo Tribunal Federal. Até já. É o seguinte, para você que está chegando aqui com a Jovem Pan News, a gente atualiza a notícia do dia. É importante que você saiba o que está acontecendo lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, que traz exatamente ali a avaliação desde cedo sobre admitir ou não admitir ali a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas próximas dele por uma suposta trama golpista que resultou, portanto, nos atos de 8 de janeiro. Então a gente já contou aqui para quem acompanha o jornal como é que esse trâmite veio se dando lá, desde o início. Houve uma abertura, Alexandre de Moraes, que é o relator, falou sobre os crimes, trouxe a visão dele sobre este caso. Depois Jair Bolsonaro também chegou a Brasília, conversou com a imprensa, seguiu para acompanhar de perto, a definição aí, o início da definição do seu destino a partir de agora. A partir disso, teve ali uma abertura de espaço para que o Paulo Gonet, procurador-geral da República, foi quem escreveu aquela peça levando ali a questão dos crimes e dos pedidos de responsabilizações para essas pessoas que eram parte do governo Bolsonaro. Então ele também apresentou os argumentos dele.
E aí abriu espaço para que os advogados de cada um dos citados, né, e possíveis réus apresentassem lá o seu ponto de vista. Então foi por ordem alfabética. Eles começaram, depois dessa explicação que houve, né, do passo a passo, a trazer os seus pontos de vista sobre tudo isso, e a gente vai retomar para você essa explicação. Então, nós paramos exatamente ali no momento, né, em que o advogado de Bolsonaro falou, depois veio o advogado do general Paulo Sérgio Nogueira, e o advogado de Braga Neto, do general Walter Braga Neto, o José Luiz Mendes de Oliveira Lima, também falou no sentido de defender que não houve tentativa de golpe e tão menos participação eventual de Braga Neto. A gente vai acompanhar o que disse o advogado. Quero dizer a Vossa Excelência, eminente ministro Zanin, que eu vi na televisão assustado os atos de 8 de janeiro de 2023. E qualquer advogado e qualquer cidadão precisa deixar claro isso quando tiver a oportunidade de falar, principalmente nesta casa. Eu registro aqui, em nome desta defesa, a solidariedade de acordo, a solidariedade a todos os ministros dessa corte, especialmente ao eminente relator, porque eu tenho longo respeito. Eu falo em nome de Walter de Souza Braga Neto, um homem que prestou 42 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro, sem qualquer mancha, sem qualquer mácula, sem qualquer apontamento na sua vida. É um homem de reputação ilibada. E eu quero dizer a Vossa Excelência, com o máximo respeito ao eminente Procurador-Geral da República, que a denúncia que foi apresentada contra o general não irá manchar a sua reputação. Eu ouvi atentamente a fala do Procurador-Geral da República. Ele não apontou uma única fala, uma única frase que imputasse alguma coisa, individualizasse alguma conduta criminosa contra o general Braga Neto. E não fez não por inépcia do Ministério Público, mas não fez porque não tem absolutamente nada. Eu quero dizer a Vossas Excelências que Braga Neto não teve qualquer participação, qualquer relação com os fatos de 8 de janeiro. O colaborador Cid, que mente, e mente muito, apresenta um vídeo naquela oportunidade para falar o link do general Braga Neto com os manifestantes dos quartéis. Esse vídeo era de outra coisa. Esse vídeo era de um encontro no Palácio da Alvorada com 6 pessoas, não tinha nenhuma relação com as manifestações dos quartéis. Isso ficou, evidentemente, depois até a própria denúncia faz esse reparo. Quero dizer a Vossas Excelências que Braga Neto não participou da elaboração de qualquer plano que atentasse contra o Estado Democrático de Direito, que atentasse contra a vida de um presidente da República, de um vice-presidente da República e do eminente relator. Braga Neto é inocente. A defesa pede, evidentemente, a rejeição da denúncia. Mas caso ela seja recebida hoje, nesta tarde, a defesa não tem dúvida que durante a instrução criminal, com a oitiva das testemunhas de acusação, com as testemunhas de defesa e com os esclarecimentos de Braga Neto, porque, eminente ministro Flávio Dino, Vossa Excelência acha razoável que, num caso dessa magnitude, a polícia não quis ouvir o general Braga Neto? Que o Ministério Público não quis ouvir o general Braga Neto? Não me parece razoável isso. Não me parece razoável. Parece que a polícia já tinha uma narrativa e pronto. Para que ouvir a defesa? Para que ouvir o general Braga Neto? Tá aí, né? Seguindo a linha de uma série de injustiças sendo realizadas dentro do projeto, do processo, um desrespeito ali à questão da normativa dos trâmites. Muitos advogados que vieram antes dele também vieram com essa tônica de que não tem acesso a todas as provas, né? De que a justiça estaria sendo subvertida dentro do contexto que se apresenta, no âmbito em que essa história toda é julgada. Bom, ainda dentro desse núcleo, você tem lá o ex-ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, no centro de tudo isso e também sendo um dos denunciados. Pois é, ouvinte da Jovem Pan. Ele, não preciso nem dizer aqui, foi quem abriu o bico lá, delatou toda a história e teve a sua delação à justiça, embasando aí parte dessa investigação que resultou, portanto, na denúncia da Procuradoria-Geral da República. É por isso que os advogados de quem é citado, né, os advogados das pessoas que podem se tornar réis diante disso, já trazem o argumento de esvaziar a delação.
Pois bem, o advogado do Mauro Cid também participou, o César Bittencourt. Ele foi breve durante a participação hoje, mas ele pediu que o Mauro Cid fosse removido, fosse retirado da denúncia, já que ele é um colaborador e delator da justiça. Vamos ouvir o advogado do Mauro Cid. Nós estamos com uma missão relativamente simples, porque é o Cid, é o delator, é ele que desencadeou o andamento dessas questões. Então, nós não temos muita coisa para falar a respeito do Cid, apenas destacar a sua dignidade, a sua grandeza, a sua participação nos fatos, como testemunha, como intermediário, como, no caso aqui, está como delator. As circunstâncias o colocaram nessa situação. E como assessor que foi do presidente, ele tinha conhecimento dos fatos, tinha conhecimento dos aspectos que se desencadearam. E dessa forma, o relator Cid se desincumbiu, buscou cumprir a sua missão. Nós não temos mais argumentos, não temos necessidade de trazer outros fatos, outros argumentos, apenas destacando que o Cid é um colaborador, que ele apenas serviu à justiça, trouxe a sua contribuição, a sua parcela de contribuição para orientar, para informar, simplesmente isso. E nós fazemos uma singela sustentação, destacando a responsabilidade do Mauro Cid dentro desses fatos, dentro das circunstâncias que ele se viu envolvido, e tinha que se desincumbir. Nessa circunstância, com o delator, ele está realmente protegido. Nós não temos necessidade de estender a sustentação. Ele cumpriu com o seu dever, tem o direito de receber o que merece, que já está sendo concedido. E dessa forma, nós sustentamos rapidamente, dizendo que esperamos a absolvição dele, ou, no caso, até a recusa do recebimento da denúncia que está sendo iniciada. A absolvição será mais adiante. E dessa forma, nós não ocuparemos mais espaço, não ocuparemos mais tempo. Apenas pedimos, Excelência, que seja reconsiderado o recebimento da denúncia em relação ao Cid, que prestou a sua formação, cumpriu com a sua missão, com o seu ministério, com a sua missão e cumpriu com o seu dever. Então, dessa forma, sem querer ocupar mais espaço de tempo, nós pedimos que seja recusado, seja não recebida a denúncia em relação ao Mauro Cid pela circunstância que ele de colaborador. Dia D, hein? Dia bastante importante em torno do que vai se passar daqui para frente em relação a isso. Você, ouvinte, tem que prestar atenção, porque são fatos, né, históricos aqui do nosso país, acontecendo ali diante dos nossos olhos. Aí no horário do almoço fizeram uma pausa e é por isso que a gente vem explicando, para que você entenda o contexto geral do que se passa. A Camila Andrade vai contar quantas anda aí esse julgamento do aceite ou não da denúncia contra Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe. Cami. E é claro que a gente está de olho na TV Justiça, né, Rafa? Nesse momento, o Alexandre de Moraes, ele fala ao vivo, né? Tá lá discursando, falando sobre essa questão. Para quem tá na nossa live, agora sim, vocês conseguem acompanhar, então, o Alexandre de Moraes, que vota para manter a delação de Mauro Cid no julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal. Como a Rafaela Moron já adiantou pra gente, tivemos esse intervalo ali na hora do almoço e agora a gente tem a continuidade do julgamento com a análise das questões preliminares das defesas. O Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, está caminhando, então, para enterrar todas essas questões. A gente está vendo ali em tempo real, então, o que está sendo dito e vai, então, seguir com esse julgamento contra Bolsonaro e mais 7 acusados. O último item das preliminares é o que questiona a validade justamente da delação premiada de Mauro Cid. Foi levantado aí pelas defesas de Braga Neto e Jair Bolsonaro. Eles argumentam, então, que essa delação não teria validade. É justamente sobre isso que fala Moraes. A tendência é que o julgamento ele não seja finalizado hoje, que ele precise ser retomado amanhã, e aí seria a partir das 9h30 da manhã. Os ministros da primeira turma, eu lembro, são Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin,
Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux, que estão aí nesse processo de análise das chamadas questões preliminares apresentadas pelas defesas dos acusados. Tratam-se de questões de natureza processual que precisam ser definidas antes dos ministros votarem o mérito da denúncia. Isso é, se há elementos suficientes para que a acusação seja aceita e Bolsonaro e os demais denunciados passem a ser considerados réus.